Um jovem rico e arrogante arrasta seu majestoso cavalo de raça até um lago congelado e o empurra cruelmente para dentro da água gelada. Preso no gelo, com água congelante engolindo seu corpo e apenas sua cabeça desesperada para fora, o animal luta para sobreviver no frio brutal que começa a congelar suas pernas. Quando todas as esperanças parecem perdidas e o cavalo parece aceitar seu triste destino, algo surpreendente acontece. Algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vale estava silencioso naquela tarde de inverno, coberto por um manto espesso de neve que parecia engolir todos os sons. O único movimento visível era o vapor que subia das narinas de um magnífico cavalo marrom, que relutava em avançar sobre a superfície do lago congelado. O animal, um campeão de corridas conhecido em toda a região, instintivamente sentia o perigo que o gelo fino representava. "Ande logo, seu animal estúpido!" A voz cortante do jovem Ricardo Mendonça ecoou pelo vale. Seus olhos, frios como o próprio inverno, fixavam-se no cavalo que o havia humilhado algumas horas antes, derrubando-o durante uma importante competição equestre. O herdeiro da maior fortuna da região não estava acostumado a ser envergonhado publicamente. Com um movimento brusco, Ricardo empurrou o animal com força. O relincho desesperado do cavalo ecoou pelo vale enquanto seu corpo era forçado sobre o gelo. Um estalo agourento precedeu o momento em que a superfície congelada cedeu, engolindo o animal até o pescoço em águas mortalmente frias. O que Ricardo não percebia, enquanto ajustava seu casaco de pele importada e verificava seu relógio de ouro, era que não estava sozinho. Entre as árvores cobertas de neve, um par de olhos experientes observava a cena com uma mistura de horror e determinação. O observador era conhecido apenas como o Guardião, pelos poucos que já haviam cruzado seu caminho nas últimas 4 décadas. Sua figura imponente, mesmo aos 70 anos, destacava-se contra o branco da paisagem. A barba longa coberta de cristais de gelo, as mãos calejadas por décadas de trabalho com a natureza e os olhos que pareciam carregar a sabedoria ancestral das próprias montanhas. "Agora você aprende a não me envergonhar na frente de todos", murmurou Ricardo, girando nos calcanhares e caminhando em direção ao seu veículo de luxo estacionado na margem do lago. O motor roncou e, em segundos, ele havia desaparecido, deixando apenas as marcas dos pneus na neve e um cavalo agonizante para trás. O Guardião não hesitou. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, ele deslizou pela encosta íngreme em direção ao lago. Seus movimentos eram precisos, calculados por décadas de experiência em terrenos traiçoeiros. O vento cortante açoitava seu rosto enquanto ele se aproximava da borda do gelo, onde o cavalo lutava cada vez mais fracamente contra as águas geladas. A temperatura estava despencando rapidamente com o cair da tarde, e o Guardião sabia que tinha poucos minutos antes que o frio paralisante reclamasse mais uma vítima. Suas mãos, protegidas por luvas gastas de couro, agarraram o cajado que sempre carregava consigo, uma ferramenta que havia salvado sua própria vida incontáveis vezes nas montanhas. O cavalo, sentindo a aproximação do velho, revirou os olhos em pânico. Seus movimentos frenéticos faziam mais gelo se quebrar ao seu redor, alargando o buraco que o aprisionava. O Guardião começou a sussurrar palavras antigas, numa língua há muito esquecida que sua avó lhe ensinara. Palavras de cura e conforto que pareciam dançar no ar gelado. Lentamente, como se respondesse ao chamado daquela voz ancestral, o animal começou a se acalmar. Seus olhos, embora ainda arregalados de medo,
fixaram-se no velho que agora se aproximava, centímetro por centímetro, sobre o gelo traiçoeiro. O guardião sabia que cada movimento poderia significar a diferença entre vida e morte, não apenas para o cavalo, mas para si mesmo. O gelo estalava sob seus pés, uma sinfonia sinistra que ecoava pelo vale silencioso. Com movimentos deliberados, ele começou a desenrolar as tiras de couro que sempre carregava em sua bolsa, transformando-as em cordas improvisadas. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons sangrentos que se refletiam no gelo como um presságio. O tempo estava se esgotando. O guardião podia ver a força abandonando o corpo do animal a cada minuto que passava, enquanto o frio mortal se infiltrava em seus músculos. Foi nesse momento crítico que o velho tomou sua decisão mais arriscada. Deitando-se sobre o gelo para distribuir seu peso, ele começou a se arrastar em direção ao cavalo. O gelo protestava a cada movimento, pequenas rachaduras se formando como teias de aranha sob seu corpo. Mas o guardião não parou, não podia parar. Em seu coração, sabia que estava testemunhando não apenas uma injustiça, mas um teste de sua própria humanidade. As mãos do guardião, já marcadas por décadas de trabalho na montanha, sangravam contra o gelo cortante enquanto ele lutava para alcançar o cavalo. O animal, exausto pelo esforço de manter a cabeça acima da água gelada, emitia sons fracos que partiam o coração do velho. A escuridão começava a se espalhar pelo vale, transformando a operação de resgate em uma corrida desesperada contra o tempo. Com dedos trêmulos pelo frio, o guardião conseguiu finalmente passar a primeira corda improvisada ao redor do pescoço do cavalo. O animal, sentindo o toque gentil das mãos calejadas, pareceu entender instintivamente que aquele estranho representava sua única chance de sobrevivência. Seus olhos, antes tomados pelo pânico, agora demonstravam uma confiança quase sobrenatural no velho. "Calma, meu amigo", sussurrou o guardião na antiga língua da montanha, palavras que soavam como uma melodia ancestral no ar gelado. "Juntos, vamos sair desta. Confie em mim." O vapor de sua respiração formava pequenas nuvens que dançavam ao redor de sua cabeça como espíritos protetores da floresta. O processo era meticuloso e perigoso. O velho sabia que um movimento brusco poderia quebrar ainda mais o gelo, transformando o resgate em tragédia. Com a paciência que apenas décadas de solidão podem ensinar, ele começou a distribuir mais cordas ao redor do corpo do animal, criando um sistema de apoio que permitiria puxá-lo para fora da água sem que ele se debatesse. O frio era impiedoso. A água que respingava durante a operação congelava instantaneamente nas roupas do guardião, transformando seu casaco rústico em uma armadura de gelo. Seus movimentos tornavam-se cada vez mais lentos, mas seus olhos mantinham-se focados, guiados por uma determinação que desafiava sua idade avançada. As horas se arrastavam. A lua cheia emergiu no céu, banhando a cena com uma luz prateada que transformava o lago em um espelho místico. O guardião continuava seu trabalho, ignorando o cansaço que pesava em seus músculos. De tempos em tempos, parava apenas para verificar os sinais vitais do cavalo e sussurrar palavras de encorajamento. Em um momento particularmente tenso, o gelo cedeu sob o peso do velho, mergulhando sua perna direita na água gelada. O choque térmico quase o fez perder a consciência, mas suas mãos mantiveram-se firmes nas cordas. Com um esforço sobre-humano, conseguiu se arrastar de volta para uma posição segura, seu corpo tremendo violentamente. "Não vou desistir de você", prometeu ao cavalo, que respondeu com um relincho fraco. O guardião sabia que não estava apenas lutando pela vida do animal. Estava enfrentando tudo que o havia levado à solidão das montanhas 4 décadas atrás. A crueldade humana que testemunhara naquela tarde era um eco doloroso das razões de seu autoexílio.
Quando a primeira luz da madrugada começou a atingir o horizonte, o sistema de cordas estava finalmente completo. O guardião havia criado uma rede complexa que se estendia até a margem mais firme do lago, onde grandes troncos serviam como pontos de ancoragem. Era a hora do momento decisivo. Com movimentos precisos, ele começou a manipular as cordas, distribuindo a tensão de forma a permitir que o cavalo fosse gradualmente puxado para fora da água. O animal, embora exausto e meio congelado, pareceu compreender o plano. Suas pernas se moviam fracamente, tentando ajudar no processo, enquanto o velho puxava as cordas com toda a sua força restante. O som do gelo quebrando ecoava pelo vale como tiros de rifle, mas o sistema improvisado estava funcionando. Centímetro por centímetro, o corpo do cavalo emergia da água. Seus músculos tremiam violentamente, a pelagem uma vez lustrosa agora coberta por uma camada de gelo. Quando finalmente o último pedaço do animal deixou a água, o guardião caiu de joelhos, suas forças completamente esgotadas. O cavalo, deitado sobre o gelo mais firme, respirava pesadamente, seu corpo sacudido por tremores incontroláveis. O velho sabia que a batalha estava apenas começando. As próximas horas seriam cruciais para a sobrevivência do animal. Com as últimas reservas de energia, o guardião começou a massagear vigorosamente o corpo do cavalo, tentando restaurar a circulação em seus membros gelados. Suas mãos, embora dormentes e sangrando, moviam-se com a precisão de quem conhecia intimamente os mistérios da sobrevivência no frio extremo. O sol nascente lançava seus primeiros raios sobre a cena surreal. Um velho coberto de gelo, ajoelhado ao lado de um majestoso cavalo de corrida, ambos lutando pela vida no meio de um lago parcialmente congelado. Era uma imagem que capturava perfeitamente a eterna batalha entre a crueldade humana e a compaixão que ainda resistia em alguns corações. A jornada até a cabana do guardião foi uma batalha contra o tempo e os elementos. O velho conhecia cada pedra e árvore do caminho, mas nunca havia feito aquele percurso guiando um cavalo ferido e meio congelado. A trilha íngreme, normalmente um desafio mesmo para suas pernas experientes, transformou-se em um teste brutal de resistência. O cavalo cambaleava a cada passo, suas pernas ainda dormentes pela exposição prolongada à água gelada. O guardião mantinha uma mão firme nas cordas que havia improvisado como rédeas, enquanto com a outra se apoiava em seu cajado, equilibrando-se na neve profunda. A cada poucos metros, precisava parar para verificar o estado do animal e incentivá-lo a continuar. "Vamos, guerreiro!" murmurava constantemente, alternando entre a língua antiga e palavras de encorajamento mais modernas. O vapor de sua respiração misturava-se com o do cavalo, criando pequenas nuvens que os envolviam como um véu protetor. O sol, ainda baixo no horizonte, lançava sombras alongadas através das árvores cobertas de neve. Após o que pareceu uma eternidade, a modesta cabana finalmente surgiu entre as árvores. Para o guardião, aquele pequeno refúgio de troncos e pedras representava muito mais que um simples abrigo. Era o resultado de décadas de trabalho solitário, um testemunho de sua decisão de viver em harmonia com a natureza, longe da crueldade dos homens. Com cuidado redobrado, ele guiou o cavalo até o pequeno estábulo anexo à cabana. O espaço, normalmente usado para guardar lenha e ferramentas, nunca havia abrigado um animal daquele porte. Ainda assim, suas paredes robustas ofereciam proteção contra o vento cortante, e o chão estava coberto com uma espessa camada de palha seca. Dentro da cabana, o guardião acendeu rapidamente o fogo na lareira de pedra. Suas mãos tremiam enquanto ele alimentava as chamas com gravetos secos, guardados precisamente para emergências como aquela. O interior modesto logo se iluminou com o brilho alaranjado do fogo,
revelando paredes decoradas com ervas secas, penduradas e prateleiras repletas de potes de barro. Sem perder tempo, o velho começou a preparar os remédios necessários. Seus conhecimentos de ervas medicinais, transmitidos por gerações de curandeiros da montanha, nunca haviam sido tão cruciais. Com movimentos precisos, ele selecionou diferentes plantas secas das paredes, combinando-as em proporções específicas em um grande caldeirão de ferro. Enquanto a mistura fervia sobre o fogo, o guardião reuniu todas as peles e cobertores que possuía. O estábulo logo se transformou em uma enfermaria improvisada, com o cavalo deitado sobre uma cama grossa de palha, coberto por camadas de peles. O animal tremia violentamente, seus olhos semicerrados revelando o esgotamento extremo. O velho trabalhou incansavelmente, aplicando cataplasmas de ervas aquecidas nas pernas do cavalo para restaurar a circulação. Suas mãos, embora doloridas e feridas pelo resgate, moviam-se com a delicadeza de um curandeiro nato. A cada gemido do animal, ele respondia com palavras suaves, na língua antiga, estabelecendo uma conexão que transcendia a barreira entre espécies. As horas se arrastavam, enquanto o guardião lutava para salvar seu paciente improvável. A cada meia hora, ele oferecia ao cavalo pequenas quantidades de um caldo nutritivo, preparado com raízes e ervas especialmente selecionadas para combater o frio e restaurar as forças. O animal, embora exausto, aceitava o líquido com uma confiança que tocava profundamente o coração do velho. Durante aquela primeira noite crítica, o guardião não dormiu. Sentado ao lado do cavalo, ele observava cada respiração, cada tremor, cada pequeno sinal que pudesse indicar uma piora ou melhora. Suas próprias roupas ainda estavam úmidas do resgate, mas ele mal notava o desconforto, concentrado totalmente no bem-estar do animal. Na madrugada, o cavalo finalmente pareceu relaxar um pouco, seus tremores diminuindo gradualmente. O guardião permitiu-se um pequeno sorriso, o primeiro desde que testemunhara o ato cruel do jovem Ricardo. Enquanto acariciava suavemente a crina do animal, começou a perceber que aquele resgate havia despertado algo dentro dele que julgava morto há muito tempo, um desejo de reconexão com o mundo além de sua montanha. O sol nascente encontrou homem e animal unidos por uma experiência que havia forjado um vínculo improvável. O guardião, observando os primeiros raios dourados que penetravam pelas frestas do estábulo, sabia que sua vida solitária havia mudado para sempre. Aquele cavalo não era apenas mais um animal ferido que ele havia ajudado ao longo dos anos. Era um mensageiro do destino, trazendo consigo o poder de curar não apenas um corpo machucado, mas também uma alma há muito isolada. Os dias seguintes transcorreram em um ritmo ditado pela recuperação do cavalo. O guardião, acostumado à rotina solitária de décadas, encontrou-se completamente absorvido pelos cuidados com seu novo companheiro. Cada pequena vitória, o primeiro momento em que o animal conseguiu se levantar sozinho, o primeiro relincho forte, o primeiro olhar verdadeiramente alerta, era celebrada com um entusiasmo que o velho não sentia há anos. Na cidade abaixo do vale, entretanto, uma história muito diferente começava a circular. Ricardo Mendonça havia elaborado uma narrativa cuidadosa sobre o desaparecimento do cavalo. Em reuniões no clube social e conversas aparentemente casuais nas ruas, ele pintava um quadro de indignação e preocupação, descrevendo como seu valioso animal havia sido roubado por ladrões desconhecidos. "Não consigo dormir pensando no sofrimento do pobre trovão", declarava Ricardo com lágrimas ensaiadas nos olhos, referindo-se ao nome do cavalo campeão. "Ele é mais que um animal de competição, é parte da nossa família." Sua performance convincente tocava os corações dos moradores locais,
que começaram a especular sobre o destino do famoso cavalo. Alheio a toda essa movimentação, o guardião continuava seu trabalho dedicado na cabana. Suas mãos experientes preparavam misturas cada vez mais complexas de ervas medicinais, adaptando os tratamentos conforme observava a resposta do animal. O cavalo, por sua vez, demonstrava uma inteligência e gratidão que surpreendiam até mesmo o velho curandeiro. Durante as longas noites de inverno, o guardião começou a compartilhar histórias com seu paciente. Sentado na palha, ao lado do animal, ele narrava contos antigos das montanhas, lendas que sua avó lhe contara, memórias de sua vida antes do alto exílio. O cavalo parecia escutar atentamente, suas orelhas se movendo em resposta às mudanças no tom de voz do velho. "Sabe, meu amigo", disse o guardião uma noite, enquanto aplicava um novo cataplasma nas pernas do animal. "Faz 42 anos que não converso tanto assim com alguém. Talvez você seja o primeiro que realmente me escuta desde que minha avó partiu." O cavalo respondeu com um suave relincho, encostando o focinho no ombro do velho. E rotina diária ganhou novos contornos. Pela manhã, o guardião saía para coletar ervas frescas e verificar suas armadilhas, sempre retornando rapidamente para não deixar o cavalo sozinho por muito tempo. Durante as tardes, enquanto preparava as medicações, conversava constantemente com o animal, explicando cada erva, cada procedimento, como se estivesse ensinando um aprendiz. Um dia, enquanto examinava as pernas do cavalo, o guardião notou algo interessante. As marcas deixadas pelo gelo estavam formando um padrão único na pelagem do animal. "Estas marcas contam nossa história", murmurou, passando os dedos suavemente sobre as cicatrizes em formação. "São como as linhas nas palmas das mãos, únicas e cheias de significado." Na cidade, a recompensa oferecida por Ricardo pelo retorno do cavalo aumentava a cada semana. Cartazes com a foto do animal começaram a aparecer nas vilas vizinhas, e grupos de caçadores de recompensas iniciaram buscas pela região. O jovem herdeiro, percebendo que sua história ganhava cada vez mais atenção, aumentou ainda mais sua performance de proprietário devastado. Uma manhã particularmente fria trouxe a primeira ameaça real à tranquilidade da cabana. O guardião, retornando de sua coleta matinal, notou pegadas estranhas na neve próxima à sua propriedade. Alguém havia se aproximado durante a noite, provavelmente atraído pelos relinchos ocasionais do cavalo que agora ecoavam pelo vale. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, o velho começou a implementar medidas de proteção que havia planejado desde o primeiro dia. Usando seu profundo conhecimento da montanha, criou falsos rastros que levavam para direções enganosas, camuflou melhor a entrada do estábulo e reforçou o isolamento acústico com mantas grossas de lã. O cavalo, sentindo a tensão de seu salvador, manteve-se notavelmente silencioso durante todo o processo. Era como se compreendesse instintivamente a necessidade de discrição. Seus olhos inteligentes seguiam cada movimento do guardião, que trabalhava incansavelmente para garantir sua segurança. À noite, sentado ao lado do animal e observando a neve cair através de uma pequena fresta na parede do estábulo, o guardião refletiu sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. O silêncio que antes era seu único companheiro havia sido substituído por uma presença que, mesmo sem palavras, preenchia sua existência com um novo propósito. "Não se preocupe, meu amigo", sussurrou, acariciando a crina do cavalo. "Não vou permitir que aquele rapaz cruel o encontre. Você está seguro aqui." O animal respondeu encostando sua cabeça no peito do velho, um gesto de confiança que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Com a chegada da primavera, a neve começou a derreter lentamente nas encostas da montanha, revelando os primeiros sinais de vida verde sob o manto branco.
O cavalo, agora completamente recuperado do trauma físico, demonstrava uma energia renovada que contagiava até mesmo o velho guardião. As cicatrizes em suas pernas, embora ainda visíveis, haviam se transformado em marcas prateadas que reluziam sob a luz do sol, como uma lembrança permanente de sua sobrevivência. As manhãs na cabana ganharam uma nova rotina. O guardião, que antes realizava suas tarefas em silêncio contemplativo, agora se via conversando constantemente com seu companheiro equino. O animal o seguia como uma sombra, enquanto ele coletava ervas medicinais, demonstrando uma curiosidade especial por certas plantas. "Você tem bom olho para as ervas curativas", comentava o velho, notando como o cavalo frequentemente parava próximo às espécies mais potentes. No entanto, a paz dessa nova rotina era constantemente ameaçada pelos sons distantes de grupos de busca. Os caçadores de recompensa, atraídos pela generosa soma oferecida por Ricardo Mendonça, começavam a explorar áreas cada vez mais remotas da montanha. O eco de suas vozes e o latido de seus cães ocasionalmente chegavam até a cabana, fazendo o cavalo tensionar os músculos em alerta. Em uma tarde particularmente tensa, o guardião ouviu vozes se aproximando perigosamente de sua propriedade. Com um gesto silencioso, guiou o cavalo para dentro de um abrigo natural que havia descoberto semanas antes, uma pequena caverna escondida por uma cortina de vinhas e musgo. O animal entrou no esconderijo sem hesitar, confiando completamente em seu protetor. "Positivo. E aquelas pegadas grandes na lama perto do riacho só podem ser do velho ermitão", respondeu outro. "Talvez ele saiba algo sobre o cavalo desaparecido." O guardião permaneceu imóvel em seu posto de observação, seu coração batendo forte no peito. Através de uma fresta entre as árvores, podia ver 2 homens armados com rifles, acompanhados por um cão farejador. O animal de caça, no entanto, parecia confuso, incapaz de distinguir qualquer rastro em meio às ervas aromáticas que o velho havia espalhado estrategicamente ao redor de sua propriedade. Depois do que pareceu uma eternidade, os homens finalmente desistiram e partiram. O guardião esperou mais 1 hora antes de buscar o cavalo em seu esconderijo. Encontrou o animal calmo, deitado sobre um leito de folhas secas, como se compreendesse perfeitamente a necessidade de silêncio. Aquele incidente serviu como um alerta claro. Não poderiam baixar a guarda. Nas semanas seguintes, o guardião intensificou suas medidas de proteção. Desenvolveu um sistema complexo de trilhas falsas e começou a espalhar dezenas de ervas com aromas fortes pela região, confundindo qualquer tentativa de rastreamento. Durante esse período, a conexão entre o homem e o animal cresceu ainda mais profunda. O cavalo passou a responder a comandos silenciosos, bastando um simples gesto do guardião para que entendesse exatamente o que fazer. Nas noites de lua cheia, os 2 aventuravam-se em curtas caminhadas pela floresta, movendo-se como sombras entre as árvores, compartilhando um entendimento mútuo que transcendia palavras. "Você não é apenas um animal fugindo", murmurava o guardião enquanto acariciava a crina do cavalo sob o luar. "É um espírito livre que se recusa a ser quebrado pela crueldade." O animal respondeu encostando o focinho suavemente no rosto do velho, um gesto que se tornara sua forma especial de demonstrar afeto. Na cidade, entretanto, a história do desaparecimento do cavalo ganhava novos contornos. Ricardo Mendonça, frustrado com a falta de resultados nas buscas, começou a espalhar rumores sobre possíveis conspirações. Sugeria que grupos rivais do clube equestre poderiam estar envolvidos, tentando sabotá-lo antes do grande campeonato estadual. O jovem herdeiro não podia imaginar que seu valioso cavalo de competição estava naquele exato momento aprendendo uma forma completamente diferente de vida. Sob os cuidados do guardião,
O animal descobria o prazer de galopar livremente pela floresta, de pastar em pequenas clareiras secretas, de beber água cristalina diretamente das nascentes da montanha. Uma manhã, enquanto observava o cavalo rolando alegremente em um campo de flores silvestres, o guardião teve uma epifania. "Você me ensinou algo precioso", disse, sua voz embargada pela emoção. "Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira liberdade." O animal parou seu movimento brincalhão, fixando seus olhos inteligentes no velho, como se compreendesse perfeitamente o significado daquelas palavras. O encontro com o comerciante de peles não estava nos planos do guardião. Em 40 anos de isolamento, ele havia desenvolvido um sistema perfeito para evitar contato com visitantes ocasionais. Mas naquela manhã de primavera, algo deu errado. O velho estava distraído, observando como o cavalo havia aprendido a identificar plantas medicinais quando os sinos de alerta que havia instalado nas árvores começaram a tilintar. Pedro, o comerciante que há décadas percorria as montanhas, negociando peles e notícias, surgiu na trilha antes que o guardião pudesse esconder o cavalo. Seus olhos experientes imediatamente reconheceram o magnífico animal que pastava tranquilamente ao lado do velho ermitão. "Pela Santa Madre", murmurou Pedro, deixando cair seu pesado fardo de peles. "Esse não pode ser." Suas palavras morreram na garganta enquanto ele observava as características marcantes do cavalo. O porte majestoso, a pelagem única e especialmente as cicatrizes prateadas nas pernas, que contavam uma história silenciosa. O guardião permaneceu em silêncio, sua mão instintivamente apertando o cajado. O cavalo, sentindo a tensão no ar, aproximou-se do velho, posicionando-se protetivamente ao seu lado. Pedro, conhecido por sua natureza tranquila e justa, ergueu as mãos em um gesto pacificador. "Não vim causar problemas, velho amigo", disse o comerciante suavemente. "Mas preciso lhe contar algo importante. Esse cavalo, ele não é um animal qualquer. É Trovão, o campeão nacional de corridas, propriedade dos Mendonça. Há cartazes com sua foto espalhados por toda a região. A recompensa por sua devolução triplicou na semana passada." As palavras de Pedro pairaram no ar como folhas de outono, carregadas de peso e significado. O guardião fechou os olhos por um momento, absorvendo a gravidade da situação. Quando os reabriu, havia uma determinação férrea em seu olhar. A história que o comerciante compartilhou era sombria. Ricardo Mendonça havia transformado o desaparecimento do cavalo em um espetáculo público. Grupos armados agora patrulhavam as montanhas regularmente e recompensas generosas eram oferecidas por qualquer informação. O jovem herdeiro apresentava-se como uma vítima, ganhando a simpatia até mesmo de antigos rivais. "Mas há algo estranho em tudo isso", continuou Pedro, baixando a voz como se as próprias árvores pudessem estar escutando. "Alguns treinadores experientes questionam a história oficial. Dizem que Trovão nunca teve histórico de fugas, era conhecido por sua lealdade. E há rumores sobre o comportamento do jovem Mendonça nos estábulos." O cavalo, como se entendesse que falavam sobre seu passado, aproximou-se ainda mais do guardião, encostando o focinho em seu ombro. O velho acariciou automaticamente sua crina, um gesto que se tornara natural como respirar. O guardião não respondeu imediatamente. Seus olhos varreram o horizonte, onde as nuvens se acumulavam, prometendo mais uma tempestade de primavera. Em sua mente, décadas de isolamento autoimposto lutavam contra uma crescente certeza de que não poderia simplesmente ignorar a injustiça que testemunhara. "Há momentos, Pedro", disse finalmente, sua voz carregando o peso da sabedoria adquirida em anos de solidão, "em que o destino nos força a sair de nossa zona de conforto. Momentos em que manter-se em silêncio torna-se uma forma de cumplicidade com o mal."
O comerciante assentiu lentamente, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Seja qual for sua decisão, velho amigo, saiba que tem um aliado em mim. Mas tome cuidado, os Mendonça são poderosos e Ricardo... Bem, dizem que ele não herdou a honradez do pai. Quando Pedro partiu, carregando a promessa de manter segredo, o guardião permaneceu imóvel por um longo tempo, observando o cavalo pastar peacefully na pequena clareira. O animal ocasionalmente erguia a cabeça para verificar a presença de seu protetor, um hábito que desenvolvera nos últimos meses. Parece que nossa jornada juntos está apenas começando, meu amigo, murmurou o velho, sua voz misturando-se com o vento que soprava entre as árvores. O cavalo respondeu com um suave relincho, como se selasse um pacto silencioso entre eles. A decisão de deixar a montanha não foi tomada em um único momento, mas cristalizou-se ao longo de várias noites insones. O guardião, acostumado a tomar decisões que afetavam apenas sua própria existência solitária, agora se via responsável por um ser que dependia inteiramente dele. As palavras de Pedro sobre a crescente busca e o poder dos Mendonça ecoavam em sua mente, misturando-se com as memórias do ato cruel que testemunhara naquele dia fatídico no lago. Uma manhã particularmente clara, enquanto observava o cavalo realizando sua agora habitual inspeção das ervas medicinais ao redor da cabana, o velho começou os preparativos. Com a meticulosidade de quem viveu décadas dependendo apenas de si mesmo, separou ervas específicas para a jornada, preparou pomadas cicatrizantes e selecionou seus instrumentos mais preciosos de cura. Vamos enfrentar o mundo lá embaixo, meu amigo, disse ao cavalo, que ergueu a cabeça das ervas que examinava, suas orelhas atentas a cada palavra. Não posso permitir que aquele jovem continue vivendo impunemente após o que fez com você. Há momentos em que o silêncio nos torna cúmplices do mal. O animal aproximou-se, encostando o focinho no ombro do velho, seu gesto característico de concordância e apoio. Suas cicatrizes prateadas brilhavam sob o sol da manhã, como um testamento silencioso da crueldade que haviam decidido combater. Enquanto organizava seus pertences mais essenciais, o guardião foi surpreendido por um som que não ouvia há décadas, o choro de uma criança. O som, fraco e distante, parecia vir da direção do vale. O cavalo também percebeu, suas orelhas movendo-se inquietamente. Sem hesitar, o velho guardou alguns suprimentos extras em sua bolsa de couro e montou no cavalo, algo que até então não havia feito por respeito à autonomia do animal. Para sua surpresa, o cavalo não apenas permitiu, mas pareceu entender a urgência da situação, movendo-se com decisão na direção dos sons. Conforme desciam a encosta, o choro tornou-se mais claro. O guardião reconheceu o terreno. Estavam próximos a uma área particularmente traiçoeira da montanha, onde córregos subterrâneos criavam bolsões de neve instável. Uma tempestade se aproximava rapidamente, nuvens escuras acumulando-se no horizonte. Foi então que a viram, uma pequena figura de casaco rosa, sentada sob uma árvore, abraçando os joelhos e tremendo. O cavalo diminuiu o passo automaticamente, aproximando-se com cuidado para não assustar a criança. Quando chegaram mais perto, o guardião percebeu que era uma menina, não mais que 8 anos, com tranças douradas e um rosto manchado de lágrimas. A menina ergueu o rosto, seus olhos arregalados, fixando-se primeiro no imponente cavalo e depois no velho barbudo que o montava. Por um momento, pareceu prestes a fugir, mas algo no olhar gentil do animal a acalmou. Ele é o juiz Martinez, respondeu ela, e o coração do velho quase parou. O juiz Martinez era conhecido em toda a região por sua integridade inflexível, e era exatamente a pessoa que o guardião precisaria enfrentar se quisesse expor a verdade sobre Ricardo Mendonça.
O primeiro trovão ribombou ao longe e a menina estremeceu. Sem perder tempo, o guardião a ajudou a subir no cavalo, montando logo em seguida. O animal, demonstrando uma sensibilidade extraordinária, moveu-se com extrema suavidade, garantindo que sua pequena passageira se sentisse segura. "Segure-se firme", instruiu o velho, e o cavalo começou a descer a montanha, escolhendo cuidadosamente seu caminho entre as rochas escorregadias. A tempestade aproximava-se rapidamente, cortinas de chuva já visíveis no horizonte. O guardião sorriu pela primeira vez em muitos anos. "Não, pequena, ele é algo ainda mais especial. É um sobrevivente que não perdeu sua bondade." A chegada à casa do juiz Martinez foi como emergir de um mundo selvagem diretamente para o coração da civilização. A propriedade, uma mansão colonial cercada por jardins bem cuidados, estava agitada com a movimentação de pessoas que participavam da busca pela menina desaparecida. Lanternas cortavam a escuridão da tempestade e vozes preocupadas ecoavam pela propriedade. O guardião sentiu seu coração acelerar ao aproximar-se dos portões. Depois de décadas, evitando qualquer contato humano, estava prestes a mergulhar no centro das atenções. O cavalo, percebendo sua atenção, moveu-se com passos ainda mais suaves, como se quisesse transmitir confiança a seu protetor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as lanternas convergiam para a imagem surreal que se aproximava através da cortina de chuva. Um velho barbudo montado em um majestoso cavalo marrom com uma pequena figura de casaco rosa abraçada a ele. "Meu Deus, Sofia, estávamos todos tão preocupados", exclamou o juiz, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Então, ainda segurando a neta com um braço, voltou-se para o misterioso Salvador. "Senhor, não tenho palavras para agradecer." O burburinho se espalhou rapidamente pela multidão que se formava. O guardião sentiu o cavalo se aproximar dele protetoramente, reagindo à agitação crescente. Sofia, ainda nos braços do avô, percebeu a tensão e interveio com a inocência característica das crianças. "Senhor da montanha?" O juiz estreitou os olhos, estudando mais atentamente a figura diante dele. "Você é o lendário guardião? Pensei que fosse apenas uma história." "Trovão, finalmente!" exclamou, avançando em direção ao animal. No entanto, algo inesperado aconteceu. O cavalo, ao ver seu antigo dono, recuou violentamente, relinchando em evidente terror. Seu corpo inteiro tremia, e ele se pressionou ainda mais contra o guardião. Um silêncio pesado caiu sobre todos os presentes. O juiz Martinez, conhecido por sua capacidade de manter a calma nas situações mais tensas, aproximou-se lentamente de sua neta. "O que você viu, Sofia?" A menina olhou nervosamente para Ricardo, que havia empalidecido visivelmente. Então, buscando coragem no olhar gentil do guardião, começou a falar. "No dia que fui brincar perto do lago congelado, eu vi o senhor Ricardo empurrando o trovão na água. O cavalo gritava, 'Vovô, estava com tanto medo!'" Lágrimas escorriam pelo rosto da menina enquanto ela continuava. "Eu queria ajudar, mas estava com muito medo. Então o senhor da montanha apareceu e salvou ele." O juiz Martinez voltou-se lentamente para Ricardo, seus olhos duros como granito. "É verdade isso, senhor Mendonça?" "As cicatrizes nas pernas dele", interrompeu uma voz rouca. Era a primeira vez que o guardião falava, e todos se voltaram para ele. "São marcas do gelo. Qualquer veterinário pode confirmar. E há testemunhas na cidade que podem atestar o comportamento do senhor Mendonça com seus animais." O juiz observou atentamente as pernas do cavalo, onde as cicatrizes prateadas contavam silenciosamente sua história de sobrevivência. Então, com a autoridade de décadas presidindo o tribunal local,
fez um gesto para 2 policiais que faziam parte do grupo de busca. Acompanhem o Sr. Mendonça até meu escritório. Temos muito a discutir. Voltando-se para o guardião, seu semblante suavizou-se. E o senhor, por favor, aceite nossa hospitalidade esta noite. Temos muito a aprender sobre esta história. A biblioteca do juiz Martinez, com suas paredes forradas de livros antigos e móveis de mogno escuro, transformou-se em uma sala de depoimentos improvisada. A tempestade continuava do lado de fora, seus trovões ocasionais sublinhando os momentos mais tensos das revelações que se seguiram. O guardião, sentado em uma poltrona de couro gasto, sentia-se deslocado em meio ao luxo do ambiente, mas a presença constante do cavalo, visível através da janela francesa, lhe dava força para continuar. Comece do início, pediu o juiz, sua voz grave carregando o peso de décadas presidindo o tribunal local. Ao seu lado, uma estenógrafa registrava cada palavra, enquanto 2 investigadores permaneciam em silêncio, observando atentamente. O velho respirou fundo, sua voz rouca pelo pouco uso, nas últimas décadas, gradualmente ganhando força, conforme narrava os eventos daquela tarde fatídica no lago congelado. Descreveu em detalhes a crueldade de Ricardo, o desespero do animal, as longas horas de resgate e os meses de recuperação na cabana da montanha. Do lado de fora da biblioteca, Sofia havia convencido sua babá a deixá-la ficar próxima ao cavalo. Através da janela, o guardião podia vê-la acariciando gentilmente a crina do animal, conversando com ele como se fossem velhos amigos. O cavalo, normalmente tenso perto de estranhos, demonstrava uma serenidade surpreendente na presença da menina. O velho assentiu lentamente. De sua bolsa de couro, retirou um pequeno diário onde havia registrado meticulosamente cada etapa do tratamento do cavalo, incluindo desenhos detalhados das lesões causadas pelo gelo e das ervas utilizadas na recuperação. Anos de solidão haviam transformado o hábito de documentar seus conhecimentos em uma segunda natureza. O juiz Martinez examinou o diário com interesse crescente. Isso é extraordinário, murmurou, passando os dedos sobre as páginas amareladas. A precisão destes registros, o conhecimento medicinal demonstrado aqui, isto não é obra de um ladrão de cavalos. Em outra sala da mansão, Ricardo Mendonça enfrentava seu próprio interrogatório. O jovem herdeiro, privado de sua usual arrogância, começava a demonstrar rachaduras em sua fachada de vítima inocente. A menção de que um veterinário independente seria chamado para examinar as cicatrizes do cavalo fez com que seu rosto empalidecesse visivelmente. É tudo mentira, insistia ele, mas sua voz tremia. Aquele velho selvagem roubou meu cavalo. A garota está claramente confusa, traumatizada pelo susto de se perder na montanha. Na biblioteca, o depoimento do guardião chegava a um momento crucial. Não vim até aqui buscando vingança, declarou o velho, sua voz carregando a sabedoria de décadas de contemplação solitária. Vim porque há momentos em que o silêncio nos torna cúmplices do mal. Este cavalo, ele me ensinou que às vezes precisamos deixar nosso refúgio seguro para enfrentar as injustiças do mundo. O juiz observou longamente o velho através de seus óculos de leitura. Em 40 anos, presidindo o tribunal local, havia desenvolvido um sexto sentido para distinguir a verdade da mentira. O que via diante de si era algo raro, autenticidade pura, moldada por décadas de conexão com a natureza. Um movimento na porta interrompeu a sessão. Era Pedro, o comerciante de peles, que havia sido localizado e trazido às pressas para testemunhar. Seus olhos encontraram os do guardião e um entendimento silencioso passou entre eles. Do lado de fora, a chuva começava a diminuir
e os primeiros raios de lua atravessavam as nuvens em dispersão. Sofia havia adormecido encostada no cavalo, que permanecia perfeitamente imóvel, como se entendesse sua responsabilidade de proteger o sono da pequena. O guardião, observando a cena através da janela, sentiu uma emoção há muito esquecida crescer em seu peito. Pela primeira vez em décadas, o velho percebeu que talvez seu destino não fosse permanecer eternamente isolado nas montanhas. Talvez, assim como o cavalo que salvara, ele também precisasse aprender a confiar novamente no mundo dos homens. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Na manhã seguinte aos depoimentos na mansão Martinez, grupos de moradores se aglomeravam nas esquinas, compartilhando versões cada vez mais elaboradas dos acontecimentos. A história do misterioso guardião que havia passado décadas nas montanhas, seu resgate heróico do cavalo e o subsequente salvamento da neta do juiz capturou a imaginação de todos. Na mansão, o guardião encontrava-se em uma situação surreal. Após 40 anos dormindo em sua cabana rústica, acordou em um quarto de hóspedes luxuoso, com vista para os jardins onde o cavalo pastava tranquilamente. Sofia, que havia praticamente se autoproclamado guardiã do animal, já estava lá fora, levando cenouras e maçãs para seu novo amigo. "Ela não fala de outra coisa", comentou Ana, a mãe de Sofia, trazendo uma bandeja de café da manhã para o velho. "Passou a noite inteira contando e recontando como vocês a salvaram da tempestade." Seus olhos marejaram ao continuar. "Não tenho palavras para agradecer." O guardião, desconfortável com a atenção e as mordomias, apenas assentiu. Seus pensamentos estavam focados no que aconteceria a seguir. Durante a noite, o Dr. Torres, o veterinário mais respeitado da região, havia sido chamado para examinar o cavalo. Seu relatório seria fundamental para corroborar a história. No centro da cidade, a mansão dos Mendonça fervilhava com uma agitação diferente. Ricardo, após uma noite de interrogatório, havia sido liberado para casa sob a condição de não deixar a cidade. Seu pai, o patriarca da família, acabara de retornar às pressas de uma viagem de negócios ao saber dos acontecimentos. "Como você pôde?" A voz do Sr. Mendonça trovejava pelos corredores da mansão. "Anos construindo o respeito desta família para você destruir tudo por causa do seu orgulho ferido." Seus passos pesados ecoavam no piso de mármore enquanto ele andava de um lado para outro em seu escritório. Ricardo, sentado em uma poltrona de couro com a cabeça baixa, parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Sua arrogância habitual havia sido substituída por uma expressão de derrota absoluta. "Pai, eu posso explicar." De volta à mansão Martinez, o Dr. Torres concluía seu exame minucioso do cavalo. O veterinário, um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis, trabalhava metodicamente, documentando cada marca, cada cicatriz. O guardião observava de perto, ocasionalmente explicando os tratamentos que havia aplicado durante a recuperação do animal. "Extraordinário", murmurou o Dr. Torres, examinando as cicatrizes nas pernas do cavalo. "Estas marcas são inequivocamente consistentes com exposição prolongada ao gelo, e estes padrões de cicatrização..." Ele se voltou para o guardião com admiração profissional. "Seus conhecimentos de medicina natural são notáveis. Salvou não apenas a vida dele, mas também sua capacidade de locomoção." Sofia, que não desgrudava do cavalo, absorvia cada palavra com fascinação. "Viu, vovô? Eu disse que o senhor da montanha era mágico." O juiz Martinez, que acompanhava o exame, sorriu para a neta, mas seus olhos revelavam a seriedade com que encarava cada nova evidência. Na cidade, a chegada do Sr. Mendonça ao fórum causou nova comoção. O patriarca, conhecido por sua integridade nos negócios, havia solicitado uma audiência urgente com o juiz.
Seu rosto grave e postura tensa indicavam que decisões importantes estavam prestes a ser tomadas. O guardião, observando toda a movimentação, sentia-se como um observador de um mundo que há muito havia deixado para trás. A complexidade das interações humanas, as camadas de significado em cada gesto e palavra, tudo isso parecia ainda mais estranho após décadas de simplicidade nas montanhas. Apenas a presença do cavalo o mantinha ancorado. O animal, adaptando-se surpreendentemente bem ao novo ambiente, parecia entender perfeitamente seu papel em toda aquela situação. Quando pessoas se aproximavam para admirá-lo, mantinha uma dignidade serena que apenas realçava a nobreza de seu caráter. "O senhor vai voltar para a montanha depois que tudo isso acabar?" perguntou Sofia, sua voz pequena carregada de preocupação. O guardião olhou para a menina, depois para o cavalo, e pela primeira vez em muito tempo percebeu que não tinha certeza da resposta. A reunião no gabinete do juiz Martinez estava carregada de tensão. O senhor Mendonça, patriarca da família mais influente da região, sentava-se rigidamente em sua cadeira, as mãos entrelaçadas sobre o colo em um gesto que traía sua ansiedade. Do outro lado da mesa de carvalho maciço, o juiz estudava atentamente o relatório do Dr. Torres sobre as condições do cavalo. "As evidências são irrefutáveis, Eduardo", disse o juiz, usando o primeiro nome do patriarca, reminiscência de décadas de amizade. "As cicatrizes, o testemunho da minha neta, o diário meticuloso do guardião, o depoimento do comerciante de peles. Seu filho não apenas tentou matar um animal valioso, mas depois orquestrou uma farsa elaborada que mobilizou recursos públicos." O senhor Mendonça fechou os olhos por um momento, o peso da vergonha evidente em sua postura. "Entendo, Roberto, e é por isso que estou aqui. Não para defender o indefensável, mas para propor uma forma de reparação." No jardim da mansão, alheio às decisões que estavam sendo tomadas sobre seu futuro, o cavalo pastava tranquilamente sob o olhar atento do guardião. Sofia, que havia convencido seus pais a deixá-la faltar à escola naquele dia, sentava-se na grama ao lado do velho, absorvendo cada história que ele compartilhava sobre ervas medicinais e os segredos da montanha. "O senhor podia ensinar isso na escola", sugeriu a menina, seus olhos brilhando de entusiasmo enquanto o guardião explicava como identificar plantas cicatrizantes. Todas as crianças iam adorar aprender sobre a floresta e os animais. De volta ao gabinete, o Sr. Mendonça apresentava sua proposta. "Quero transferir a propriedade legal do trovão para o guardião", declarou ele, sua voz firme apesar da emoção contida. "E mais que isso, pretendo doar uma parte significativa de nossas terras na base da montanha para a criação de um santuário de animais sob sua supervisão." "Meu filho..." O patriarca fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Ricardo precisa aprender que ações têm consequências. Ele será deserdado da parte dos negócios relacionada aos estábulos e criação de cavalos. E sugiro trabalho voluntário no futuro santuário como parte de sua reabilitação." No jardim, um pequeno grupo de crianças havia se formado ao redor do guardião. Colegas de escola de Sofia, ao saberem que ela estava com o misterioso homem da montanha, haviam convencido seus pais a deixá-las visitar. O velho, inicialmente tenso com tantos pequenos visitantes, descobriu-se gradualmente relaxando enquanto explicava como o cavalo havia ajudado a encontrar Sofia na tempestade. "É verdade que o senhor fala com os animais?" perguntou um menino de óculos, sua curiosidade científica evidente. A tarde avançava quando o juiz Martinez e o senhor Mendonça finalmente deixaram o gabinete. Seus rostos graves indicavam que decisões importantes haviam sido tomadas. Ao chegarem ao jardim, no entanto, a cena que encontraram os fez parar.
O temido ermitão da montanha estava sentado na grama, rodeado por crianças fascinadas, enquanto demonstrava como fazer uma compressa de ervas para machucados leves. "Acho que encontramos nosso primeiro professor para o santuário", comentou o juiz baixinho, observando como seu amigo reagiria. O cavalo, como se sentindo o peso do momento, ergueu a cabeça e relinchou suavemente. O guardião olhou em sua direção e, por um instante, todos os presentes puderam testemunhar a conexão profunda entre homem e animal. Era uma ligação forjada através do sofrimento e da cura, da confiança reconquistada e da compaixão mútua. A notícia da deserdação de Ricardo Mendonça e da criação do santuário de animais espalhou-se rapidamente pela cidade. O jovem, humilhado e furioso, isolou-se na mansão da família, recusando-se a ver qualquer pessoa. Seus amigos do clube equestre, antes tão próximos, agora evitavam qualquer associação com ele. A vergonha da exposição pública e a perda de seu status privilegiado haviam transformado sua arrogância em uma amargura corrosiva. O guardião, por sua vez, encontrava-se no centro de uma transformação surpreendente do terreno na base da montanha. O Sr. Mendonça havia cumprido sua palavra, disponibilizando uma extensão considerável de terra e recursos para a construção do santuário. Arquitetos e construtores trabalhavam seguindo as orientações do velho, que insistia em manter o máximo possível da vegetação natural e usar apenas materiais sustentáveis. "Aqui será o centro de recuperação", explicava ele a Sofia e seu crescente grupo de jovens seguidores, apontando para uma clareira onde uma estrutura de madeira começava a tomar forma. "E ali, entre aquelas árvores, faremos um pasto especial para cavalos em recuperação." O cavalo, que raramente se afastava do guardião, observava as mudanças com interesse evidente, como se entendesse que algo importante estava nascendo. Numa noite particularmente quente, quando a construção do santuário estava quase concluída, o inesperado aconteceu. O guardião, que havia subido até sua antiga cabana para buscar as últimas ervas medicinais que havia deixado para trás, avistou uma figura solitária se aproximando do terreno do santuário. Mesmo à distância, reconheceu Ricardo Mendonça. O jovem cambaleava levemente, uma garrafa de uísque pendendo de sua mão. Seu estado alterado era evidente mesmo na penumbra do crepúsculo. Com horror, o guardião observou quando Ricardo tirou um galão de combustível do porta-malas de seu carro e começou a derramar o líquido ao redor das novas estruturas de madeira. O guardião iniciou sua descida da montanha o mais rapidamente que podia, mas a distância era considerável. Seu coração martelava no peito não apenas pelo esforço físico, mas pelo medo do que poderia acontecer. Anos de experiência na montanha lhe diziam que as condições estavam perfeitas para um incêndio catastrófico. O ar seco, o vento moderado, a vegetação ressecada pelo verão. O primeiro clarão das chamas iluminou a noite como um relâmpago terreno. Ricardo havia ateado fogo em vários pontos simultaneamente, criando um círculo mortal que rapidamente começou a se expandir. O jovem, parecendo finalmente perceber a magnitude do que havia feito, tentou recuar, mas tropeçou e caiu, batendo a cabeça em uma pedra. O cavalo foi o primeiro a reagir. Antes mesmo que o guardião pudesse alcançar o local, o animal havia saltado a cerca do pasto e galopava em direção ao fogo. Com uma inteligência que parecia quase sobrenatural, aproximou-se do corpo inconsciente de Ricardo, usando seu próprio corpo como escudo contra as chamas que se aproximavam. Quando o guardião finalmente chegou à cena, deparou-se com uma escolha impossível. O fogo havia se espalhado rapidamente, criando uma barreira mortal ao redor de Ricardo e do cavalo.
Entrar naquele inferno significava arriscar sua própria vida, mas ficar parado significava condenar tanto seu agressor quanto seu salvador à morte. Depois de 40 anos fugindo do mundo, murmurou o velho para si mesmo, é assim que a vida me testa. Sem hesitar mais, amarrou um pano molhado sobre o rosto e mergulhou através das chamas. Vamos, meu amigo, sussurrou ao cavalo na antiga língua da montanha. Uma última vez, confie em mim. Os bombeiros chegaram ao santuário, encontrando uma cena que ficaria para sempre gravada em suas memórias. Um velho coberto de fuligem, um majestoso cavalo com a pelagem chamuscada e um jovem inconsciente, os três cercados por um círculo de chamas que milagrosamente não os havia consumido. O guardião, exausto, mas ainda alerta, mantinha Ricardo em posição de recuperação, enquanto o cavalo montava guarda ao redor deles, como se ainda os protegesse do fogo. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Enquanto as equipes de bombeiros lutavam para controlar o incêndio, paramédicos atendiam Ricardo e avaliavam o guardião e o cavalo. O jovem Mendonça havia sofrido uma concussão leve e inalado bastante fumaça, mas sobreviveria sem sequelas graves. O velho apresentava algumas queimaduras leves e exaustão, enquanto o cavalo, surpreendentemente, havia escapado apenas com alguns pelos chamuscados. É um milagre que vocês tenham sobrevivido, comentou o chefe dos bombeiros, observando a destruição ao redor. Com a velocidade que o fogo se espalhou, deviam ter sido encurralados. A notícia do incêndio trouxe a cidade inteira para o local. O senhor Mendonça, ao chegar e ser informado sobre o envolvimento de seu filho, parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. No entanto, ao ver o guardião e o cavalo juntos, ainda protegendo Ricardo mesmo após tudo que ele havia feito, algo mudou em sua expressão. O guardião removeu a máscara de oxigênio por um momento, seus olhos cansados, encontrando-os do patriarca. Porque às vezes a maior vingança é mostrar misericórdia, respondeu simplesmente, sua voz rouca pelo fumo e pelo esforço. Seu filho está perdido, como eu estive um dia. Ele precisa de ajuda, não de punição. Sofia, que havia chegado com os pais assim que souberam do incêndio, correu para junto do cavalo, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto examinava os danos em sua pelagem. O animal baixou a cabeça, permitindo que a menina o abraçasse, seu corpo poderoso tremendo levemente, não de medo, mas de exaustão. Os primeiros raios do sol nascente revelaram a extensão dos danos. Parte das novas instalações do santuário havia sido destruída, mas a estrutura principal e os estábulos tinham sido poupados graças ao trabalho rápido dos bombeiros. A floresta ao redor mostrava cicatrizes negras do fogo, mas a maior parte da vegetação sobreviveria. Ricardo acordou no hospital horas depois, com seu pai ao lado da cama. O jovem, ainda confuso pelos eventos da noite anterior, começou a chorar ao se lembrar do que havia feito, e mais importante, do que o guardião e o cavalo haviam feito por ele. O senhor Mendonça segurou a mão do filho, sua voz gentil, mas firme, porque às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta, filho. E às vezes são justamente aqueles que mais machucamos que nos mostram esse caminho. De volta ao santuário, o guardião recusava-se a deixar o local apesar da insistência dos médicos para que fosse ao hospital. Sentado em um tronco chamuscado, com o cavalo pastando peacefully próximo e Sofia ainda ao seu lado, ele observava a movimentação dos bombeiros finalizando o rescaldo. O velho sorriu suavemente, passando a mão calejada pelos cabelos da menina. Agora, pequena, vamos reconstruir. E desta vez, não apenas os estábulos e cercas, mas também as pontes entre as pessoas. Ele olhou significativamente para o cavalo, que ergueu a cabeça como se entendesse. Afinal, foi isso que este amigo aqui nos ensinou, que sempre há espaço para recomeços.
Um ano se passou desde a noite do incêndio. O santuário, reconstruído com o apoio de toda a comunidade, floresceu além das expectativas mais otimistas. As antigas terras dos Mendonça transformaram-se em um refúgio não apenas para animais feridos, mas também para pessoas em busca de cura e reconexão com a natureza. O guardião, que inicialmente planejava retornar à sua vida solitária na montanha, descobriu um novo propósito em compartilhar seus conhecimentos. 2 vezes por semana, grupos de crianças da escola local visitavam o santuário para aulas práticas sobre ervas medicinais, cuidados com animais e os segredos da floresta. Sofia, agora sua assistente oficial, orgulhosamente ajudava a organizar essas visitas. A transformação mais surpreendente, no entanto, foi a de Ricardo Mendonça. Após sua recuperação no hospital, o jovem começou a frequentar o santuário timidamente, primeiro apenas observando de longe as atividades diárias. Gradualmente, incentivado pela paciência infinita do guardião e pela nobreza do cavalo que uma vez tentara matar, começou a se envolver no trabalho. "Nunca pensei que diria isso", comentou o Dr. Torres, numa manhã de primavera, observando Ricardo gentilmente limpar o casco de um potro ferido. "Mas aquele rapaz tem um dom natural para isso. A forma como os animais confiam nele agora é quase um milagre." O cavalo, que todos ainda chamavam de Trovão, tornou-se uma lenda viva na região. Sua história de sobrevivência e perdão era contada e recontada, inspirando outros a verem os animais não como propriedades, mas como seres dotados de inteligência e emoções profundas. Suas cicatrizes prateadas, antes marcas de crueldade, transformaram-se em símbolos de resiliência e esperança. Em uma tarde particularmente significativa, o guardião observava do alpendre de sua nova casa, uma cabana rústica mas confortável construída no terreno do santuário, enquanto Ricardo e Sofia conduziam uma sessão de ecoterapia com crianças especiais. O cavalo, com infinita paciência, permitia que os pequenos pacientes o acariciassem e montassem, seu comportamento gentil, trazendo sorrisos a rostos antes marcados pelo medo. "Sabe", disse Ricardo mais tarde, ajudando o guardião a preparar cataplasmas de ervas, "às vezes me pergunto como pude ser tão cego, como pude confundir poder com força, controle com respeito." O santuário cresceu, tornando-se um modelo de integração entre conservação ambiental e cura. Veterinários de todo o país visitavam para aprender sobre os tratamentos naturais desenvolvidos pelo guardião. Pesquisadores documentavam os resultados extraordinários alcançados na reabilitação de animais considerados irrecuperáveis. Mas, acima de tudo, era um lugar onde histórias de transformação aconteciam diariamente. Numa manhã de outono, enquanto a névoa ainda cobria o vale, o guardião encontrou Ricardo no pasto, observando o cavalo pastar tranquilamente. O jovem, agora com olhos serenos que em nada lembravam a arrogância de antigamente, quebrou o silêncio contemplativo. O velho observou o cavalo, que ergueu a cabeça como se escutasse a conversa. "Não era questão de merecer, Ricardo, era questão de necessitar. Às vezes, precisamos nos perder nas chamas para renascer das cinzas." "Vovô diz que vocês 3 são a prova viva de que milagres acontecem", comentou ela, seus olhos brilhando com a sabedoria peculiar das crianças. "Mas eu acho que é mais que isso. Vocês são a prova de que o amor pode transformar qualquer coisa, até mesmo o gelo mais frio em luz." O guardião, sentindo o peso das palavras da menina, olhou para o horizonte onde sua antiga cabana ainda podia ser vista, solitária na montanha. 40 anos de isolamento haviam lhe ensinado muito sobre sobrevivência, mas foi preciso um cavalo ferido, uma criança perdida e um jovem quebrado para lhe ensinar sobre vida.
No pasto, Trovão relinchou suavemente, sua voz ecoando pelo vale como uma música antiga. O som carregava em si todas as histórias que haviam vivido. O resgate no lago congelado, as noites de cura na cabana da montanha, o salvamento de Sofia, o perdão após o incêndio. Era um lembrete de que das águas mais geladas pode nascer o mais caloroso recomeço.